Pessoal, beleza? Hoje eu quero trazer para você aquilo que eu havia prometido, explicar a diferença da Bíblia hebraica para a nossa Bíblia em português. Na realidade, a diferença básica é de divisão, é como nós classificamos os nossos livros como cristãos do Antigo Testamento e como os judeus classificam a Bíblia deles hebraica, que é só o Antigo Testamento. De que forma que eles classificam, né? São formas diferentes. Eu vou explicar aqui para vocês. Primeiro, a Bíblia hebraica, o nome dela é Tanakh. Por que Tanakh? Porque ela é um acrônimo. Esse nome Tanakh é acrônimo. Ele não tem um significado, não tem uma tradução. É um acrônimo da Tanakh. O Ta vem de Torá, que é a lei de Moisés. Aqueles 5 primeiros livros, que nós chamamos de Pentateuco também. O Na é de Neviim, que significam profetas. E o K no final é de Ketubim, que significam escritos. Que nem o caso de Neviim e Ketubim, né, do Tanakh. Torá, Neviim, Ketubim. Esse im no final, em hebraico, ele sempre significa o plural masculino. Toda vez que tem im, né, você fala cerrando os lábios, im, ele é plural masculino. Qual a diferença então da nossa Bíblia cristã para a Bíblia hebraica? Não é só o nome. No caso, quando falo Bíblia, a nossa, primeiro que eles não têm o Novo Testamento, porque eles não creem em Jesus como Messias, né? Então começa por aí. Então a Bíblia para eles é só o Antigo Testamento. Mas qual a diferença da Bíblia deles para o nosso Antigo Testamento? Né? É só o nome? A gente chama de Antigo Testamento, eles chamam de Tanakh? Não. É a divisão. Por exemplo, os livros são os mesmos, tá? Só para deixar bem claro. A não ser na Bíblia Católica, que tem alguns livros a mais que nós chamamos de apócrifos, como protestantes, evangélicos, e os católicos e a Igreja Católica chama de deuterocanônicos, aqueles que foram canonizados depois, né? Mas aí é uma outra história para um outro vídeo. A Bíblia, então, a diferença básica da nossa Bíblia cristã, o nosso Antigo Testamento, na nossa Bíblia, para a Bíblia hebraica é a seguinte, que nós dividimos o Antigo Testamento em divisão cristã, Pentateuco ou lei, que são os 5 primeiros livros, aí tá tudo bem, é a Torá, mas aí agora vem a diferença. Para nós caracterizamos os próximos livros como livros históricos, seriam 12, que é o caso de Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, né? Esdras, Neemias, Esther, Ruth. Para nós são livros chamados livros históricos. Só que no caso da Tanakh, eles entram todos. Josué, por exemplo, ele entra como profeta, como Neviim. Ele não existe essa classificação de históricos. Na nossa Bíblia cristã é Pentateuco, então, lei, depois histórico, 12 poéticos, que são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, né? Então, para nós são livros poéticos. Depois vem os profetas maiores, que é Ezequiel, Isaías, né? Jeremias, Lamentações, e Daniel, etc. E depois vem os profetas menores, que são aqueles lá que a gente, né, Osés, Abacuque e tal. Então a nossa Bíblia cristã, ela é dividida em Pentateuco ou lei, históricos, tá? Vai acompanhando aí, poéticos, depois profetas, divididos em profetas maiores e profetas menores. E na Bíblia hebraica não, é só Torá, que é lei, profetas, e aí nos profetas entra tudo isso aí, ó, entra Josué, entra um monte de coisa. E depois, que é Neviim, e depois Ketubim, que significam escritos. Que são os escritos? Aí entra Salmos, entra Crônicas, entra um monte de coisa aí. Então é diferente como eles classificam profetas, como eles classificam escritos e lei, e nós não, nós dividimos em várias etapas, né? Vários tipos de divisões, né? Eu espero que tenha ficado claro para você. Se você não entendeu, volta ao começo do vídeo. Eu sempre tinha um professor que dizia: não entendeu?
leia de novo. Mas eu não entendi, professor. Ele dizia, tá, então eu vou te dar uma dica, leia de novo. Mas eu não entendi, professor. Então leia de novo. Então o vídeo tá aí, ele é de graça, é para você. Você pode ver quantas vezes você quiser e tirar suas dúvidas aí e ver agora por que é que a Bíblia hebraica chama Tanakh e o nosso Antigo Testamento chama Antigo Testamento, e a diferença de divisão. E outra coisa, na Bíblia hebraica começa em Gênesis e termina em 2 Crônicas. Por quê? Porque Crônicas foi o último livro a ser escrito no Antigo Testamento. Então os judeus, eles colocam os livros na sua Bíblia de acordo com quem foi escrito primeiro. A nosso Antigo Testamento começa com Gênesis e termina com Malaquias. Por quê? Porque nós colocamos, a divisão cristã colocou o Antigo Testamento na ordem cronológica de acontecimento. Então Malaquias foi o último profeta. Então ele vem por último no nosso Antigo Testamento. Já nos judeus não. Nos judeus vem a ordem de quem foi escrito primeiro. Certo? Qualquer dúvida me chama aí, um forte abraço. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e você veja agora, entenda porque a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento hebraico é diferente na divisão e no nome do nosso Antigo Testamento cristão. Um forte abraço e até o próximo vídeo.